Olá pessoal, questão 58 então, falando sobre biologia, né? Questão de biologia, muito importante do Enem, né? Enem 2011, Ciências da Natureza, primeiro dia, prova amarela. Lembrando sempre que as questões são iguais de todas as versões de prova, é só vocês encontrarem a questão igual, tá? Não importa o número, ok? O vírus do papiloma humano, o HPV, cuidado viu meninas, mulheres em geral, esse problema é gravíssimo, podendo gerar câncer de colo de útero, tá? Causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, verrugas nas genitálias, tá? Sempre muito importante. Sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero nas mulheres. O vírus pode entrar na pele ou por mucosa do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça. Embora em alguns casos a defesa natural do organismo não seja suficiente, foi desenvolvida então uma vacina contra o HPV que reduz em 90% as verrugas, tá? E 85,6% dos casos de infecção persistente, em comparação com as pessoas não vacinadas. Muito interessante. O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas vacinadas, em comparação com as não vacinadas, apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em decorrência da. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que vacina, é uma palavra grega que vem da palavra que quer dizer vaca. Porque as vacas, Jenner, na Inglaterra, em 1796, ele utilizou então uma vaca que tinha varíola para inocular no menino de 11 anos que tinha varíola. E ele percebeu que inoculando a doença no menino, o menino conseguiu se recuperar dias depois. Então, vacina é, na verdade, o agente causador atenuado. Ou seja, atenuado por calor, vírus, por exemplo. Se for uma vacina de vírus, é o próprio vírus que você vai receber que sofreu algum processo químico ou físico para ele ser degradado um pouquinho. Então é a doença estragadinha um pouco, o agente que causa a doença, um pouco estragado, tá? Então vacina, quando você recebe uma vacina, você está recebendo a própria doença, o próprio elemento que vai causar algum tipo de enfermidade ou de patologia, tá? Beleza, então quais seriam as respostas aqui? Alta concentração de macrófagos. Ó, tá comparando o benefício de ter a vacina, ó, quem teve vacina, comparando com quem não tem vacina. Não tem vacina. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: ele recebeu a vacina, então ele teve uma resposta primária que fez ele aumentar o número de células de defesa. Então, primeiro ele teve uma resposta, produção de anticorpos e síntese de células ou reprodução de células de memória. Na segunda resposta, que é a resposta secundária, RESP secundária, o indivíduo já tem altas taxas de células de memória, o que torna memória quer dizer o seguinte: quando ele entra em contato com um patógeno, por exemplo, da gripe, uma vacina contra a gripe, no começo o corpo fica meio debilitado, ele tem que responder, fabricar anticorpos, e as células têm que interagir com essas novas, esse ser vivo que está entrando dentro do corpo. Depois são criadas células de memória. Essas células de memória elas gravam especificamente qual é o agente que causou aquela doença. Não memória cerebral, uma memória de proteínas, de interação. É uma célula que ela entra em contato com o agente invasor. Ó. Então ela entende, ela cria então proteínas que já vão responder por esse ataque. Tá? Aqui seria então antígeno, uma proteína de um vírus, por exemplo. Tá? Então ela vai criar, tá, receptores específicos para esse agente. Então quando ele receber de novo a entrada desse vírus, a resposta é rápida. Então rapidez
de resposta. Maior, então a rapidez é maior do que quem não recebeu a vacina. Vai ter uma menor resposta. Vai poder ter a doença. Então a resposta é em cima disso. Alta concentração de macrófagos? Não. Elevada taxa de anticorpos. Macrófagos são células de defesa, glóbulos brancos, que englobam agentes invasores. Ele está trabalhando o dia inteiro, ele não tem a ver com vacina, tá? Elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV circulantes, não é isso que vai defender o corpo. O corpo tem que ter a resposta para daí ele produzir os anticorpos, tá? Aí ele produz anticorpos com a resposta. Não fica tudo no sangue, não dura muito tempo, tá? Aumento na produção de hemácias. Hemácias são para transporte de oxigênio, não tem nada a ver com defesa do corpo. Rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos matadores. Não. Na verdade, esses linfócitos matadores não vão responder para isso. Isso seriam os macrófagos, tá? Então tá errado. Presença de células de memória que atuam na resposta secundária. É isso aqui que é a ideia da questão. Então a resposta está aqui dentro, tá? Depois vou fazer uma questão sobre imunidade. Imunidade é a defesa do corpo, né? Como ele já recebeu um ataque de um invasor, ele já vai para a resposta secundária e é muito mais rápida. Porque ele já tem as células de memória, são células específicas para aquela doença, por exemplo, tá? Se for, por exemplo, uma gripe, essas células já têm uma resposta pronta. Já vão fazer anticorpos rapidamente. Fazem na hora, rápido. Anticorpos, tá? Vão produzir a defesa. Muito rápido. Então tá aí a resposta, a letra E. Espero que vocês tenham gostado, tá? Grande abraço. Até lá. Os próximos exercícios. Tchau, tchau.